Eu faço muito mais estudo do que palestra. Então agora eu estou solta com um pouquinho de seminário. Quem vai filmar, infelizmente, eu vou me envolver no cara da manhã. Eu pedi autorização para a dirigente, para a gente trocar o tema. Normalmente, a primeira vez que a gente vai a um local, a gente pede para deixar a gente mais livre, porque às vezes o tema que a gente preparou não coincide com a intencionalidade do mundo espiritual. E aí a gente tenta se adequar e a coisa muda. Então, estamos pensando sobre o tema e sobre um outro tema diferente. Então, hoje a gente vai falar de um assunto que aparentemente todo mundo já conhece. Falar que todo mundo fala. Todo mundo já ouviu falar de mediunidade, não é verdade? Vocês sabem o que é mediunidade? Sabe? Quem é médium, levanta o braço. Então, ela está aqui falando que todo mundo mas vocês não acreditam nisso, não é verdade? Se todo mundo acreditasse, todo mundo levanta o braço. Ou não é? Vocês aqui não acreditam. Uma coisa é você falar que acredita. Outra coisa é ter consciência ou não disso. Então, o fato é que vocês não acreditam nessas coisas. E todo mundo mente. Será que é? Ou não é? Você tem certeza? Absoluta? Pode. Essa frase de Proust me agrada muito. Eu uso em diversos temas. Porque ela fala muito especificamente o que significa descobrir. A verdadeira viagem do descobrimento não consiste em ver novas terras, mas em ver com novos olhos. Os grandes cientistas fazem descobertas extraordinárias olhando para as mesmas coisas que a pessoa comum olha. A pessoa olha e vê uma macieira carregada de maçãs. Aí vai uma outra pessoa e olha e descobre a gravitação universal. Alguém olha alguma coisa e vê um movimento simples, e o outro vê a astronomia, o movimento dos planetas, das estrelas. Alguns observam construções básicas, outros veem equações geométricas extraordinárias. Tudo é a forma com que se vê. Aprofundando um pouquinho esse conhecimento. Então, eu peço desculpas para aqueles do tema, a gente transfere para uma outra data. E vamos falar hoje de mediunidade. Bom, o que é mediunidade? Antes da gente entrar nesse tema, vamos definir um pouquinho mais. Quando a gente fala de mediunidade, tem várias perguntas. Mas a gente começa falando fenômeno mediúnico, não é isso? O que é fenômeno? A palavra fenômeno em si, ela é bem simples. Fenômeno é tudo que chama a atenção dos nossos sentidos. Lembra? Ronaldinho fenômeno. Por quê? Porque a performance dele chama a atenção. Como ela chama a atenção das pessoas que olham, chamamos de fenômeno. Existem vários tipos de fenômeno. Por exemplo, fenômeno meteorológico. Por que fenômeno? Porque todo mundo nota quando acontece, não é verdade? É normal chover aqui em São Vicente? Sim ou não? Sim. Perfeitamente normal. Alguém aqui já teve experiência com uma chuva de granizo? Levanta o braço. É normal chover granizo aqui? Não. O mundo vai acabar se isso acontecer? É normal ou não é normal? Não é normal? O mundo está acabando. É um cataclismo, cósmico. É normal ou não é normal? Então nós notamos que nós temos alguns problemas com palavras. O que é um fenômeno normal?
pode acontecer segundo as leis naturais. Então, chover aqui é normal? Pelas leis meteorológicas que regem os fenômenos meteorológicos na região, chover é um fenômeno absolutamente normal. E o granizo? Também. É um fenômeno absolutamente normal. Nevar aqui em São Vicente é normal? Por que não é normal? E se acontecesse? Por exemplo, nós poderíamos sobrevoar a região e pulverizar sais de prata na atmosfera numa determinada temperatura. Aí vocês veriam neve. Seria um fenômeno normal? Mas está levando. Mas é normal? Não. É um fenômeno anormal. Por que ele é anormal? Porque pelas leis que regem os fenômenos meteorológicos na região, a neve aqui seria impossível, a não ser que nós interferíssemos artificialmente, por exemplo. Então nós chamamos de fenômenos normais aqueles que se colocam normalmente, ou seja, na natureza, de acordo com as leis. E o fenômeno anormal é aquele que não deveria acontecer dentro das leis naturais. Ok? Os fenômenos normais podem ser comuns ou incomuns. Porém, os fenômenos anormais têm que ser incomuns por quê? Somente com a nossa interferência é que eles irão acontecer. Então, a frequência ou não depende de quê? Da interferência. Sem interferência acontece? Então, ele será naturalmente o quê? A não ser em condições especiais. Deu para entender a diferença? Não é porque uma coisa é frequente que ela é normal. Então ela pode se repetir muito e ser anormal. Porém, nós temos um pequeno problema. Falamos já de condição meteorológica, falamos de várias situações. Saber o que o outro está pensando é normal? É ou não é? É uma coisa que deveria acontecer. Então, o pessoal do carro já voltou? Já? Tudo bem? Então, estamos falando da diferença entre normal e anormal. Todos estão de volta já? É que eu estava segurando um pouquinho para a gente. Podemos ir? Então, o fenômeno normal e o fenômeno anormal. Normal está dentro das leis naturais e o anormal necessita o quê? Interferência. É um fenômeno artificial. Ou então, por exemplo, se a gente explodir uma bomba atômica no Rio de Janeiro, pode ser que neve aqui. Tá? Se um meteoro cair sobre a África, vai nevar aqui. É um fenômeno normal? Não. Houve um desequilíbrio nas leis naturais. Mas está falando sobre ler pensamento. Ler pensamento é normal? Saber o que o outro está pensando? A comunicação não física entre mentes é possível? O fato é que dentro das leis naturais isso é impossível. Sem você falar, sem ondas eletromagnéticas, sem nada, não é possível. Tanto que muita gente diz que é mentira. Não acontece. O problema é que acontece. Acontece. Se acontecer e a lei natural não explica, teria que ser um fenômeno totalmente o quê? Porém, nós temos um problema. Não há nenhuma interferência artificial. Não estamos usando equipamentos eletrônicos. Não estamos usando nenhum tipo de interferência de natureza artificial, eletrônica, de nenhum tipo. E esses fenômenos
não só acontece, como acontece muito. Joseph Bates Heim é considerado o pai da parapsicologia. E a parapsicologia não é uma religião, é o quê? Uma ciência. Para ser uma ciência, ela tem que ser aceita pela Academia de Ciências. Então tem que ser oficial. Então a comunidade científica tem que aceitar como ciência. Então muitos estudos, por exemplo, começaram como processos não científicos e foram reconhecidos pelas academias de ciências. A parapsicologia foi. Por quê? O que é que determina algo como de natureza científica? A utilização da metodologia científica. É uma metodologia aceita pelas demais ciências, porque define experimentação, formas de fazer alguma coisa para obter resultados que possam ser fidedignos, ou seja, que todos possam acreditar. Então Joseph Bates Heim conseguiu levar a parapsicologia para as academias de ciências. Como ele fez isso? Primeiro, porque ele estava estudando um fenômeno que era considerado o quê? Anormal por uma pequena parte e inexistente pela maioria das pessoas. Porém, ele havia se defrontado com a existência de um fenômeno que era ver pensamentos, que era manipular determinadas situações de natureza física. E ele queria saber o que era isso. E ele aplicou uma metodologia que todo mundo reconhece como científica, né? Uma das áreas mais científicas para a humanidade, ou seja, a coisa mais fria, mais imparcial, qual é a área? Matemática. É ou não é? Alguém discute que 2 mais 2 é igual a 4? É universal? Então, podemos afirmar que a matemática é uma das ciências universais. É aceita em qualquer população, em qualquer religião, em qualquer tipo de background sociológico. Todo mundo aceita que 2 mais 2 é, sem dúvidas. Não há discussão. Chama-se matemática. Então, normalmente, com o objetivo de universalizar o conhecimento, os cientistas tentam aplicar o quê? A matemática a uma determinada descoberta. Digamos que é uma descoberta da área médica. O que é que o cientista tenta fazer? Tenta transformar isso em incidência, em percentagem. Então ele transforma aquilo que era abstrato em matemática, através de equações demonstrando a existência ou não de um tipo de fenômeno. Isso se faz na medicina, se faz na psicologia, se faz na física. E Joseph Bates Heim utilizou-se para demonstrar a existência de um fenômeno que não podia ser chamado de normal. Porque até hoje nós não temos nenhuma explicação de como as pessoas podem ler pensamentos. Não há uma explicação. Porém, utilizando-se da matemática, ele demonstrou que esse fenômeno, ler pensamentos, não podia ser chamado anormal. Por quê? Porque ele era muito frequente na população. E como é que ele fez isso? Imagine que eu tenho uma moeda. Tá? Ela tem 2 faces. Ou é cara, ou eu jogo a moeda para cima e pergunto, o que é que vai dar? Quantas possibilidades tem? Então, você acertar o que vai dar, qual é a chance que você tem? Você tem 50%. Uma chance em 2. É a metade de 50%. Qual é a chance de eu jogar a moeda 2 vezes e você acertar as 2 vezes? Primeiro, para a gente calcular isso, a gente tem quantas possibilidades existem. Vamos lá. Pode dar cara e cara, né? Pode dar cara ou coroa, pode dar coroa ou cara, e pode dar coroa ou coroa, certo? Quantas possibilidades tem?
4. Qual a chance de você acertar as duas? 1 em 4, ou seja, 25%. Qual a chance de eu jogar a moeda 10 vezes e você acertar todas as vezes? Se a gente fosse fazer da mesma maneira para ver todas as possibilidades, né, ia demorar todo o tempo do seminário para a gente chegar à conclusão, certo? É ou não? Mas eu estou vendo alguns jovens, não estão vendo? Então, alguns jovens que devem estar no segundo grau ou fazem vestibular, né? Como é que a gente faz esse cálculo? Então, eu tenho uma chance em 2. Como é que eu calculo isso? Vou falar. É 1 sobre 2 elevado à 10ª potência, ou seja, 1 sobre 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. Ou seja, é uma probabilidade grande? Daria 0,00000. Entendeu? Existe a chance de eu jogar a moeda 10 vezes e você acertar todas? Dentro da matemática? É mesmo? Existe? É uma em quantas? Uma em nenhuma, né? Porque 0,0000 é uma chance? Não. Então existe a probabilidade de eu acertar 10 vezes dentro da matemática? Qual é a probabilidade? Quanto significa 0,00000 em termos de moedas? Significa 0. Tá? Então a probabilidade matemática de eu acertar todas é 0. Vamos substituir, em vez de moeda, vamos usar um baralho com 25 cartas. Qual a probabilidade de você acertar todas? É tão infinitesimal que é considerada 0. Correto? Porém, dentro da estatística, existe uma coisa chamada desvio padrão, certo? Sorte. Você pode dar sorte se acertar alguma? Pode. Qual a probabilidade da sorte? Foi calculado? Foi. Então, você tem, ao azar, a chance de acertar 5% das cartas. Então, eu jogo 100 cartas e você tem 5% dentro da probabilidade natural de acertar uma. Né? Chutando, você pode acertar quanto? 5%. Você vai fazer o vestibular e chuta todas. Existe alguma probabilidade de acerto? Existe. Ah, 5%. Então, nas cartas é a mesma coisa. Então, se eu pegar esse baralho e aplicar em todos aqui presentes, eu vou ter, dentro das leis da matemática, 5% de chance que vocês acertem algumas. Correto? Mas existe alguma chance que vocês acertem todas? Sim ou não? Não. Todo mundo que entende, que entendeu o que eu falei, aceita isso? Não existe uma probabilidade matemática de você acertar todas as 7 cartas. É? Bom, Joseph Davis Heineken usou esse método diante da comunidade científica para demonstrar o quê? A existência da telepatia. Porque ele apresentou lá na academia um sensitivo que acertava todas as vezes, em qualquer circunstância que você fizesse a experiência. Qual a probabilidade que isso seja sorte? Nenhuma. Ninguém com algum tipo de pensamento lógico, científico ou matemático pode aceitar que o cara era muito sortudo. E ele acertava qualquer coisa, da carta, o que fosse. Ele acertava sempre. Diante dessa experiência, o pessoal pode dizer: bom, ele é anormal. Uma mutação genética pode acontecer. Foi a explicação de um deles. Bom, aí ele levou outro cara que acertava 50%. Sim.
Qual a probabilidade disso acontecer? Nenhuma. E ele levou vários que iam muito além dos 5% naturais. E ele começou a demonstrar que na população normal, a incidência era muito mais alta do que se imaginava. Que o normal era você acertar de 10 a 15%. Ou seja, que a telepatia faz parte do ser humano. Muito mais do que se imagina. Quem já ouviu aquela história? Fulano vai ligar. E? Está acontecendo alguma coisa agora. E? Já ouviu essa história? Em toda parte. Se a gente estiver na fila do banco e começar a falar disso, eu tenho uma história, eu conheço alguém, é ou não é? Então, nós podemos dizer que telepatia é um fenômeno anormal? Não. Por quê? Porque ele é muito comum. Um fenômeno anormal não pode ser comum. E sem interferência, sem truque, sem nenhum tipo de trabalho anterior. Então, Joseph Bernstein teve que desenvolver uma outra palavra, que chamou de paranormal. O que é um fenômeno paranormal? É um fenômeno normal? Não. Por que não é normal? E para ser normal, nós temos que conhecer o quê? As leis naturais. A gente tem explicação para a telepatia, mas ela acontece? Então nós provamos matematicamente que ela acontece, que tem incidência na população. Então nós não podemos dizer que ela é anormal, porque a frequência é grande demais para apenas uma anormalidade. Se fosse um só, você poderia dizer que foi uma mutação genética, mas é um só? Não, são muitos. Como são muitos, há uma incidência muito alta para ser uma anormalidade. Mas também não podemos dizer que é. Então, o que significa um fenômeno paranormal? É um fenômeno cujas leis naturais que o regem nós ainda não conhecemos. Esse é o significado da palavra paranormal. É um fenômeno cujas leis naturais que o regem ainda não conhecemos. Então, muitas coisas do passado eram paranormais até se tornarem o quê? Normais. Então, para muita gente, o magnetismo, a eletricidade eram o quê? Fenômenos paranormais, até que a gente entendia que, na verdade, é fogo fato. Quanto tempo aquilo era aparição fantasmagórica e demoníaca? E hoje é? Não. Então, o que era um fenômeno paranormal, hoje é normal. Ele era paranormal porque acontecia sempre. Você ia num pântano, numa manifestação, apareciam aquelas figuras. Então, as pessoas com manifestações demoníacas são? Não. Hoje, para alguém num pântano ver um fogo fato, é um fenômeno o quê? Normal. Agora, telepatia é normal? Não. Por quê? Como acontece? Por que acontece? Em que circunstância acontece? Não sabemos. Só sabemos o quê? Que acontece. E acontece muito. Logo, é um fenômeno paranormal. Ficou claro o que significa paranormal? Bom, entre os fenômenos paranormais, existem dois tipos: anímicos e mediúnicos. O que são fenômenos? Olha só, fenômeno, vamos dar um parênteses aqui importante. Fenômeno anímico, só isso, fenômeno anímico. O que é? Anímico, ânima, significa alma. Então, um fenômeno anímico é um fenômeno da alma. Quem estuda os fenômenos anímicos? A psicologia. Então, o fenômeno da alma é memória, lembranças. Então, a psicologia estuda os fenômenos normais anímicos. Então, por exemplo, hipnose é um fenômeno paranormal? Não, é um fenômeno normal anímico. Deu para entender? Nós não estamos falando dos fenômenos normais, nós estamos falando dos fenômenos o quê? Paranormais. Entendeu
hipnotiza alguém e essa pessoa parece ter uma força sobre-humana, é um fenômeno paranormal? Não, é um fenômeno normal. Tá? Não é um fenômeno paranormal. Tem explicação a hipnose? Tem ou não tem? Por exemplo, quem aqui fala 2 idiomas? Levanta o braço. Então, olha, todo mundo fala um pelo menos, não sei se seja mudo. Não, todo mundo fala português. Eu quero saber quem fala 2. Além do português, fala outra coisa. Levanta o braço. Então, nós temos aqui. Dos que não, dos outros, quem gostaria de falar o segundo idioma? Levanta o braço. Ok. Vocês que gostariam de falar, né? Quantos de vocês assistiram pelo menos 50 filmes legendados? Muito bem, todos esses que assistiram pelo menos 50 filmes legendados, quando em transe hipnótico, entendem perfeitamente o idioma inglês. Se eu fizer perguntas em inglês, vocês responderão perfeitamente em português. Quem aqui já viu pelo menos 100 filmes legendados? Levanta o braço. Esses, em transe hipnótico, podem falar perfeitamente em inglês. É um fenômeno paranormal? É um fenômeno paranormal? Não, é um fenômeno normal. Em que muitas pessoas dizem para dizer que não é mediunidade, é um fenômeno normal. Por quê? Porque se você assistiu pelo menos 100 filmes legendados, você escutava a pessoa falando em inglês e sabia a tradução em português. E tudo isso está onde? No seu inconsciente. Você não tem consciência disso, mas está lá. Em transe hipnótico, o que acontece? O consciente adormece e nós temos acesso a quem? E o seu inconsciente tem muito mais informação do que o seu consciente. Então vocês que assistiram pelo menos 100 filmes legendados, em transe hipnótico falam o inglês. Se for mais do que isso, pode falar o inglês muito bom. Ou seja, no transe falar inglês não é considerado um fenômeno paranormal. Tem explicação? Tem. Tanto que alguns dizem que não é mediunidade, na verdade é inconsciente. Você ouviu alguém falando não sei o que lá, e você está repetindo sem saber. Tá? Entenderam a diferença entre fenômeno normal e paranormal? Então, hipnose é um fenômeno normal. Tá? Quem é que estuda os fenômenos anímicos normais? A psicologia. Então, psico é o quê? Alma da mente. Psico, estudo da... Então, a alma é ânima. Tá? Então, os fenômenos normais anímicos são... A gente está falando dos fenômenos normais? Não, estamos falando dos fenômenos o quê? Paranormais. Ou seja, a hipnose não explica. Tá? Por exemplo, eu coloco você em transe hipnótico e penso numa pergunta e você responde. Isso é normal? É normal? Eu penso e você responde? Então falar inglês pode até ser, mas adivinhar o que eu estou perguntando não é. Então acontecia também, quando a gente fosse uma coisa em transe, pensava e a pessoa respondia. Ou então a pessoa começava a descrever a sua casa à distância. Ela estava ali e começava a dizer o que estava acontecendo na sua casa. Isso é normal? A hipnose explica? O inconsciente explica? Não. Não tem nenhuma explicação. Logo, é um fenômeno o quê? Paranormal. Tá? Então, viu essa divisão? Então, existem fenômenos anímicos que são normais e fenômenos anímicos que são paranormais. Então, os fenômenos paranormais anímicos são objeto de estudo da parapsicologia. Então, o que é um fenômeno anímico? Que é diferente do fenômeno mediúnico. No fenômeno paranormal anímico, o agente do fenômeno é quem? Você mesmo. Quem é que lê o pensamento? Você. Quem é que vê a distância?
espírito na jogada? Não. Se não tem espírito, não é um fenômeno o quê? É um fenômeno paranormal anímico. O que é um fenômeno mediúnico? O fenômeno acontece, mas quem é que faz? O espírito. Então você está aqui e alguém faz a pergunta, vem uma voz e diz, ó, responde tal coisa. Isso é um fenômeno anímico? Quem é que está respondendo? A você? É outra pessoa? Então o fenômeno é? Você está aqui parado e alguém diz, olha, está acontecendo tal coisa assim em tal lugar. É você que está vendo? Não. É alguém que está contando? Então o fenômeno é? Então você só vê se o espírito estiver com você. Tá? Então é um fenômeno anímico? É um fenômeno? Se fosse anímico, você vê como? Sozinha. Você olha e vê. Você se concentra e sabe. Então é um fenômeno anímico. Então como é que a gente sabe a diferença entre anímico e mediúnico? Cadê o espírito? Tem espírito? Se não tem espírito, o fenômeno é? Se tem espírito, o fenômeno é? É muito complicado. Não. Agora, podem acontecer as duas coisas juntas? Pode. Edgar Cayce, ele tinha um fenômeno muito interessante. Quando ele entrava em transe hipnótico, ele era capaz de diagnosticar qualquer doença. Você chegava perto dele. Ele acordado, não. Era uma pessoa perfeitamente normal. Quando em transe hipnótico, você chegava e ele diagnosticava qualquer doença. Ele chegava, você tem tal coisa assim. Você tem tal coisa assim. Como você sabe? Estou vendo. Então ele olhava e via a doença que a pessoa tinha. Então, aí você pergunta, o que devo fazer? Isso eu não sei. Ele olhava e dizia o que você tinha. Como eu trato isso? Não sei. Então, durante muito tempo, você chegava lá e ele te dava o diagnóstico. Os médicos iam, chegavam à conclusão. Ele nunca errou. Ele fez mais de 892 diagnósticos perfeitos. Mas um dia, uma senhora chegou para Ricardo e ele deu o diagnóstico. E era um negócio diferente. Aí ela perguntou, o que eu devo fazer? Eu não sei, porém, chegou aqui uma pessoa e diz. Que fenômeno é esse? Fenômeno medianímico. Quem deu o diagnóstico? Ele. Quem deu o tratamento? O espírito. Que fenômeno é? Fenômeno medianímico. Mediúnico e anímico. Tinha os dois. Então nós temos fenômenos paranormais que são anímicos, que são mediúnicos ou que são o quê? Os dois. Ficou claro isso? Então vamos bem didaticamente para a gente. Então pensa assim, é animismo. Do que você está falando? Fenômeno paranormal ou não? Então muitas pessoas começam a dizer, por exemplo, se você manifesta uma personalidade anterior, é um fenômeno anímico normal? Não, é um fenômeno paranormal. Por quê? Porque a memória da reencarnação está aqui nesse corpo? Não. Então, se você está apresentando uma personalidade anterior, pode não ser um fenômeno mediúnico, mas é um fenômeno paranormal? É. Deu para entender? Então, quando você falar que a pessoa está fazendo animismo, você tem que definir, é paranormal ou não? Ficou claro isso? Então, você já entende o que significa a palavra? Animismo é algo da alma. Se é ou não paranormal, é outra coisa. Para a gente não confundir as palavras, tá? Então, animismo não é necessariamente fraude. Tá? Tem pessoas que leem emoções de outras pessoas. Isso é mediunidade? Não. Isso é animismo. Mas é paranormal. Ok? Então, a pessoa senta do lado e capta as emoções de outra pessoa. Isso é um fenômeno normal? Não. É um fenômeno o quê? É mediúnico? É o quê? Anímico. Ok? Como é seminário, eu vou abrir uma pergunta. Não se preocupe. Então aqui, já vimos que existem fenômenos normais, paranormais e anormais. Entre os paranormais, eles são divididos entre anímicos e mediúnicos.
Entre os fenômenos anímicos, nós temos os fenômenos objetivos, tá? Chamados normalmente de psicapa na parapsicologia, e os fenômenos subjetivos, ou psicama. Tá? Fenômenos objetivos são aqueles que causam impressões físicas. Por exemplo, telecinesia, telecinese. O que é isso? Mover objetos com a mente. Tá? Já ouviu falar de Bárbara Ivanova? É uma paranormal russa que esteve no Brasil. Então você coloca uma bússola na frente dela, tá? E ela faz o quê? Move a bússola para o lado que ela quiser com as mãos. Ela interfere em objetos eletromagnéticos, tá? Sistema de navegação, qualquer tipo de objeto magnético, ela impressiona. Tá? Então ela modifica magneticamente qualquer tipo de instrumento. E eles medem a intensidade. À medida que ela vai se concentrando, a intensidade aumenta. Então ela move pequenos objetos. Com o quê? Tem explicação isso? Tem não, porque ninguém sabe por que isso acontece. Só que acontece, todo mundo vê. Você pode medir, você pode filmar, você pode fotografar. Então aconteceu? Aconteceu. Tem explicação? Não. Então é um fenômeno o quê? Paranormal. É um fenômeno paranormal anímico. Tá? No caso dela, objetivo. Nós temos parapirogenia. Para de paranormal, piro, fogo. Tá? Fogo. Então o que é parapirogenia? Produção de calor com a mente. Pode ter até combustão. Fogo. Então, lembra combustão espontânea, combustão de objetos. Já ouviram falar disso? Muitos foram queimados na bruxaria por conta desse tipo de capacidade. Então, existem pessoas que põem a mão e começam o quê? Aquecer. Esquenta. Tá? Quando isso é parapirogenia. Quem é que faz? Ele. Então ele é calor, ele aumenta e modifica essa intensidade. Lembra daqueles monges budistas na neve, seminus? Não importa a temperatura externa, eles mantêm o quê? Calor. Eles tentaram dizer que era um fenômeno normal, um fenômeno normal da hipnose, mas do meu jeito. Tá? Porque não seria tecnicamente possível eles manterem aquela temperatura. Não com a temperatura exterior, menos 12 graus. Seminus, na neve, menos 12 graus. E eles não mantinham só a temperatura de 36 graus. Eles subiam quanto queriam. Lembra que eles pegaram na TV? Vocês viram na TV? Embrulharam com um lençol molhado, numa temperatura de menos 12 graus. E ele fez o quê? Secou o lençol. Começou a fumegar e ele secou o lençol. Ah, então não é um fenômeno comum. Na Índia vocês veem, eles fazem comumente vários desses. Tá? Fazem como? Comumente. Tá? Então é incomum a parapirogenia? Se tivesse só uma única pessoa, isso não. Mas não é incomum. Nós temos vários sensitivos que produzem calor. Fotogenia. Foto é luz. Então, que produzem luz. E tem um em especial, um americano chamado Ted Sirius, que ele faz mais do que isso. Ele juntou dois fenômenos. Ele juntou telepatia com fotogenia. Então, ele tira uma imagem da sua mente e imprime no papel fotográfico. Ele tira uma foto dos seus pensamentos. Você põe o papel fotográfico, sabe o que é papel fotográfico, né? Aquele que você botava luz. Então, dentro de uma caixa. Então, você se concentra numa imagem, ele vai e faz o papel fotográfico. Quando você revela, está lá a fotografia que você tinha imaginado. Ah. Então, fotogenia. E outros, qualquer tipo de manifestação de natureza física é um fenômeno paranormal objetivo. Quando quem faz é a própria pessoa. Ficou claro isso? Tá? Então, nem todo fenômeno é mediúnico. Tem fenômenos que a própria pessoa produz. Entre os fenômenos anímicos existem os subjetivos. Por exemplo, telepatia. Ao contrário do que vocês imaginam, não tem só um tipo de telepatia, existem dois. Tá? Existe a telepatia que todo mundo conhece, que é a telepatia receptora, em que você capta
capta os pensamentos. Mas não é ler pensamento que a pessoa entende. Não é isso não. Ele só capta quando você está pensando. Então ele não pode ver coisas na sua vida. Ele só pode ver o que você está pensando na hora. Entendeu o que a gente está fazendo folclore? Então a pessoa não olha e vê sua vida. Não, você está pensando agora, e ela vê. Se você não estiver pensando, o que acontece? Ela não vê. É como ondas de rádio. Então o que o cientista subentende disso? Que o pensamento é físico. De alguma maneira ele sai de você. Só que os instrumentos que a gente tem hoje, vem alguma coisa? Não, não vem nada. Logo, não tem nada saindo de você. Como é que você está lendo? Tem explicação? Não tem explicação. Logo, é um fenômeno o quê? Paranormal. Acontece? Acontece, mas não tem explicação. Agora, a gente supõe que tenha. A gente supõe que o pensamento é físico, como ondas eletromagnéticas de rádio, TV, e que você pode captar. Mas eles tiveram... eu me perguntei uma coisa. Que hora você viu que dá um intervalo? Eu vou calcular aqui. A gente dá um intervalinho de uns 15 minutos para beber uma água, para dar uma relaxada, mais adiante, tá bom? Voltando, me perdi. Eu estava falando... Telepatia, tá. Então existem dois tipos de telepatia. Existe a telepatia receptora, em que você capta os pensamentos. E uma coisa interessantíssima. Quando nós estávamos estudando, pausa, nós somos membros de várias instituições de pesquisa. O Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas da Bahia, que agora se encerrou as atividades, o Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas do Espírito Santo. A gente faz parte de algumas organizações internacionais e nós fizemos o estudo da parapsicologia. Então, conversando com alguns telepatas, é algo interessante. Você vê qualquer tipo de pensamento? Não. É muito mais fácil ler pensamentos ruins do que bons. Quando a pessoa está triste, é mais fácil ler. Por quê? Porque é mais forte? Não, não é isso. É que quando a pessoa está feliz, ela não pensa muito. Quando a pessoa está triste, ela fica pensando naquilo intensamente e emite. Então o mal-estar para eles é muito mais comum do que o bem-estar. Porque a gente fixa mais as memórias ruins do que as boas. Fizeram uma experiência na Universidade de Stanford em medindo isso, né? Eles deram um determinado tempo e você deveria preencher uma coluna de acontecimentos ruins e acontecimentos bons. Incrível, para cada 20 acontecimentos ruins você lembrava de um bom. Para cada pensamento positivo que você tinha 20 pensamentos negativos. Significa o quê? Que o obsessor é mais forte? Não, que nós simpatizamos mais com ele. Então, se tiver um mentor aqui e um obsessor aqui, e os dois derem uma sugestão, qual você vai aceitar? Por quê? O mentor é fraco? Não, porque você tem mais afinidade com. Então, a cada sugestão que o mentor der e você aceitar, você vai aceitar 20 do obsessor. Então, não é que o pensamento ruim é mais forte. Você pensa mais nele. Então, acontece, alguém te ofendeu. Aquele miserável me ofendeu. Ele me ofendeu. E você não esquece. Você está ali pensando naquilo toda hora. Aconteceu uma coisa boa, você fica alegre, daqui a pouco você esquece. Eu até falei em outra palestra. Você tem um amigo há 30 anos. Andou com você, passeou com você, se divertiu com você, esteve em ocasiões memoráveis com você. Um dia ele te traiu. Acabou a amizade. Quanto tempo dura a traição? 10 minutos. 10 minutos são mais importantes do que 30 anos. Aí dá para entender o que você só ganha? Tem nada a ver com força, nem intensidade, nada disso. É que a gente prefere estar com isso. Então, com relação aos telepatas, o que eles falaram? Que normalmente eles procuram fechar. Porque normalmente o que eles captam é o quê? Desagradável. É o que a gente pensa mais fortemente. Você olha e fala, nossa, aquilo consertou. E o pensamento é bom ou ruim? Aí você emite dardos mentais. Quem fala sobre isso é André Luiz, Emmanuel também. Então, telepatia. Então, a telepatia receptora é quando você capta os pensamentos. Mas tem um segundo tipo de telepatia. Telepatia emissora.
São aqueles que emitem pensamentos fortemente. Mesmo você não sendo telepata, você capta. Normalmente você confunde as pessoas que têm magnetismo, né? Essa pessoa magnética, ela convence, você fala com você, daqui a pouco você se convence. Não, mas eu não queria isso. Por quê? São emissores. Já entendeu? Quer ver um detalhe? Você assiste um determinado trabalho e você diz assim, entendi. Aí você explica mesmo. Você não entendeu as palavras que o orador disse, mas entendeu o que ele quis dizer. O que é isso? Emissão. Porque em vez de captar as minhas palavras que você não entenderia, você capta o quê? Os pensamentos. Querem ver como isso é verdade? Não é verdade? A gente sempre sabe quando o professor não sabe a matéria. Mesmo que ele fale tudo direitinho. Você sabe ou não sabe? Por quê? O cara falou direitinho, não errou nada. Como é que você sabe que ele não sabe? Quer dizer, não senti firmeza. Como? Foi a voz? Foi a postura? Não senti firmeza. Por que não? Tem pessoas que treinam bem, políticos, né? Eles treinam bem a voz e tudo. Não senti firmeza. O que foi? Você não captou os pensamentos. Porque quando você, além da voz, emite pensamentos que coincidem, o que é que você sente? Convicção. Então tem pessoas que talvez não falem tão bem, mas que você entende perfeitamente o que a pessoa diz. Por quê? Porque ela não está só falando, ela está pensando também. Então vocês sentem o quê? A força da informação. Então tem um capítulo interessante no livro Pelos Caminhos da Minha Vida. Tá? É um escritor que escreveu A Cidadela. Né? Então ele contando numa conferência que ele foi, estava na Alemanha e estava no terminado, chegou alguém para fazer uma conferência, só que ia falar em alemão, ele não falava alemão. Aí disse, meu Deus, não tem como escapar. Aí ele sentou no fundo, e era um lugar bonito, alto, e ele começou a olhar lá fora, e começou a pensar a respeito de Deus, da beleza, da natureza, e começou a fazer uma digressão a respeito de Deus e a natureza. Aí terminou, e veio, não foi notável a palestra? Ele falando sobre Deus, e a natureza, e a beleza, e eram todos os pensamentos que ele estava tendo naquela hora. Então o orador estava falando em alemão, mas o pensamento era aquele, universal, e ele captou. Então, por exemplo, Divaldo conta de um fenômeno, nesse caso um fenômeno mediúnico, que aconteceu ele em determinado país. Ele estava em outro país e usando o intérprete. Mas lá pelas tantas percebeu que o intérprete não estava interpretando como devia. Então a Joana disse, olha, dispense o intérprete. E aí disse, então eu vou falar italiano, disse, não, vai falar em português mesmo. Aí, dispensou o intérprete. Não, mas ele continuou a palestra em português. E todo mundo entendeu. Tinha pessoal da Suíça, tinha pessoal da Itália, todo mundo entendeu, cada um entendeu o seu idioma. O que aconteceu? Foi xenoglossia? Não. Ele falou em português e ele disse o quê? Os pensamentos, que é uma linguagem o quê? E todo mundo captou, tanto pelo seu idioma. E a pessoa imaginava que estava escutando o quê? Italiano, mas não, ela estava aqui, captando a informação diretamente na mente. Então esse é o telepata emissor. É que nem a mãe está aqui e o filho sofre um acidente e emite aquele pedido de socorro. Meu Deus, aconteceu alguma coisa. Ela ouviu um chamado. Fulano está me chamando, precisa de mim. Então, em momentos de forte emoção, quantas experiências como essa? Você ouve um chamado. A mãe está assim, a criança caiu, teve um problema. Fulano está me chamando. Você me chamou? Aconteceu isso? Se não foi mentalmente. Quantas experiências? Pense bem. Se você contabilizar tudo isso, o que você vai notar se a gente fizer o teste? Se você já vivenciou isso, existem testes que você aplica e comprova se existe ou não. Bom, como o nosso tema não é paranormalidade, a gente tem que ir mais rápido, tá bom? Telepatia, então, existem dois tipos. Cognição. O que é cognição? É diferente de telepatia. Lembra que eu falei? Telepatia, você capta a pessoa está pensando agora. Se ela não estiver pensando, você não. Cognição é diferente. Cognição é conhecimento. Tá? Conhecimento de fatos presentes. Cognição é saber. Então, olha para você e sei quem você é. Sei. Como é? Eu ouvi você pensando, eu vi sua história? Não, eu simplesmente
tem explicação? Não. Esse é mais difícil ainda de explicar do que a telepatia. A telepatia, a gente tem uma hipótese, que o pensamento é uma onda, etc. Agora, a cognição não tem explicação. O cara simplesmente sabe quase tudo sobre você. Sabe o que você sente, sabe como você... sabe tudo. Mesmo que você não pessoa, ele sabe até coisas que você não sabe sobre si mesmo. Ele olha e sabe. Chama-se cognição. E aí existe o fenômeno de... quer ver algum exemplo? Cognição. Ele olha e sabe o que acontece com você. E a retrocognição, o que é isso? Coisas do passado. Ele olha e sabe coisas do seu passado. Ele está vendo? Não. Ele está escutando? Não. Você nem pensou sobre isso. Ele simplesmente sabe coisas do passado, como sabe coisas do futuro, que é a pré-cognição. Coisas que vão acontecer. Tá? Olha só. Fenômeno anímico. Tem o mediúnico, que é outra coisa, tá bom? O espírito diga, vai acontecer tal coisa assim, assim. É um fenômeno anímico? Não. É pré-cognição? Não. O espírito te contou que vai acontecer outra coisa, tá? Para separar do anímico e mediúnico, a gente fala do mediúnico vidência, não é? Que é ver espíritos. Para separar desse fenômeno, a gente chama de clarividência. O que é clarividência? É o fenômeno anímico. Tá? O que é clarividência? É a visão à distância ou através de objetos opacos. Por exemplo, o paranormal está aqui e começa a descrever sua casa lá. É telepatia. E alguns profissionais acham que é telepatia, ele está lendo sua mente. Não, eles podem estar pegando fogo na sua casa. Ele está lendo pensamento? Não. Então você vai lá e está pegando fogo. O que é isso? Clarividência. É visão à distância ou através de objetos opacos. Ele simplesmente vê. Agora, uma curiosidade. Eu conheço vários clarividentes. E um grande número deles são ateus. Não acreditam em espíritos. E um deles disse assim, olha só, eu vejo tudo, nunca vi um espírito. É que isso não existe. Se alguém tinha que ver, era eu. E ele realmente, você bota em qualquer coisa, ele vê através de objetos opacos à distância, ele vê qualquer negócio. Agora, nunca viu um espírito. Então, o que ele não é? Ele não é? O que ele não é? Médium. E para ver espíritos, você tem que ser o quê? Então, você pode ser um paranormal anímico e não ser médium. Tá? Então, eles veem um monte de coisa e não veem nenhum espírito. Esses são muito mais materialistas do que os materialistas normais. Porque se eu posso ver tudo, não vejo espírito, vocês estão inventando. Não tem espírito nenhum. E ele realmente... Então, esse clarividência. Entenderam o que é clarividência? Então, na clarividência, você vai ver o quê? Coisas físicas, certo? Você vê através das paredes, você vê através da pessoa. A pessoa, estou vendo seu pulmão, estou vendo isso, estou vendo aquilo. Lembra do que eu falei do Edgar Cayce? Ele olhava a pessoa e via por dentro. É um scanner, né? Fazia um raio-x assim, tal, disso, tem isso, tem aquilo. Muitas pessoas, médium, né? Ele pega e olha e está vendo seu pulmão, está vendo isso, vendo aquilo. Isso é um fenômeno mediúnico? Não, mas aí o mentor diz, olha, ele tem isso, aquilo, aquilo outro. Ele está vendo, ele vê. Se ele se concentra, ele vê. Agora, sem o espírito lá, ele não sabe o que ele está vendo. Entenderam? Isso é um fenômeno do quê? Medianímico. Ele vê e o espírito explica. Eu botei aqui um que gera muita psicometria. Que é muito comum se chamar psicometria de mediúnico. E o que é psicometria? É a leitura psíquica de objetos. Alguém entrega na sua mão um objeto, você segura aí. Esse objeto pertence a uma pessoa assim, 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 que aconteceu isso, aconteceu aquilo, ou veio de tal lugar. O nome disso é psicometria. Cadê o espírito? Tem espírito para jogar? Se não tem espírito, não é o quê? Tem para entender? Então, se você lê sozinho, você pega o objeto e lê, é um fenômeno mediúnico? Não, é você que lê. Tá? Agora, o espírito chega, vamos ver tal coisa. Lembra da Ivone Pereira? Concentre-se e veja. É um fenômeno anímico? Não. Sem o espírito ela vê alguma coisa? Não. Então ele pega e faz com que ela sinta a psicosfera do objeto do ambiente. Lembra o drama da Bretanha? O livro começa?
Tem uma região, tem uma história, aí concentre-se, e aí ela começa a ver. É um tipo de psicometria, mas é um fenômeno anímico? Não. É um fenômeno o quê? Mediúnico. Sem a interferência do espírito, ela faz alguma coisa? Entenderam a diferença? Tá? Então você está, sinta tal coisa assim. Aí isso aí é um fenômeno o quê? Mediúnico. Psicometria é quando você lê. E outra coisa, a psicometria tem algumas características. Você não lê qualquer objeto não, gente. Tá? Por exemplo, objetos metálicos guardam mais impressões do que outros tipos de objetos. Tá? Então, olha, objetos que têm contato íntimo com a pessoa ou estejam presentes. Então, não é qualquer objeto, não, como a pessoa imagina, não é mágica. Tá? Então, existe, o que a gente imagina é que existe alguma coisa científica por trás dele. A gente ainda não sabe o que é, mas até tem uma hipótese de explicação, como da telepatia. Tá? Impressões psíquicas, lembra dos pensamentos? Se o pensamento é realmente uma onda, ele pode imprimir determinados objetos. E aí a gente poderia ter. Bom, alguém ficou com alguma dúvida dessa parte? Agora eu vou encerrar aqui uma imagem. Eu sei que é interessante, num seminário maior, a gente até fala dessas experiências, faz um teste para o pessoal ver, essas coisas assim, tá? Mas nosso tema é mediunidade. Alguém tem alguma dúvida, não entendeu isso aqui? Gostaria de perguntar alguma coisa? Como é seminário, eu abro, tá? Quando eu abrir, eu para ver. Alguém? Uma coisa? Ou não? Na psicometria, um tijolo de uma casa, ela pode contar a história da casa, o que está acontecendo na casa. Olha só, para um sensitivo com bastante capacidade, sim. Mas não é comum aqui. Por quê? As condições atmosféricas não são as ideais. Você já ouviu falar das casas assombradas? Quando você pensa em casa assombrada, que país te vem na cabeça? Inglaterra, não é? Inglaterra, Escócia, né? Exatamente. A maior parte das casas assombradas estão naquela região. Por quê? Porque aquela região, ela tem as condições atmosféricas necessárias para guardar esse tipo de pressão. São regiões salobras e com alta concentração de eletricidade no ar, né? Tempestade, não é naquela região? Então, junta a estrutura atmosférica, os castelos de pedra, mar, essas coisas todas, eles guardam mais intensamente impressões. Então, não só os psicômetras veem alguma coisa, as pessoas comuns também veem. Então, um determinado valor aparece, vocês ouvem o som de uma batalha. Isso aí já foi documentado. Chega naquele momento, a batalha de Culloden, que matou um grande número de escoceses. Naquela época, quando as pessoas vão lá, ouvem utilidade de espadas, barulhos, todo mundo eles gravam. É um fenômeno. Eles não estão achando nem paranormal, é um fenômeno magnético. Então, determinadas condições permitem mais que isso. Agora, se você tiver uma grande capacidade sensitiva, você pode ler assim. Agora, é todo tipo de impressão? Não, normalmente dramas, né? Porque a gente pensa mais fortemente. Então, você pode ler locais onde houver o quê? Fortes emoções. Mortes, assassinatos, genocídio, esse tipo de coisa, guarda as impressões mais fortes. Por quê? Porque é mais forte? Não. Agora, se você for para Assis, então naquela gruta, no final, Divaldo diz que guarda ainda as impressões de Francisco de Assis. Então você entra e sente a atmosfera dele. Tá? Bastante intensidade. É por quê? Porque ele se concentrava e impregnava aquilo da sua presença. Tá? Então o que é que define essa concentração? O grau de concentração mental que você tem. Tanto boa quanto má. Só que nós normalmente nos concentramos em quê? Em contabilizar todas as desgraças que aconteceram na nossa vida, certo? A gente para pensar quantas coisas boas já aconteceram. Você vê lá. Quantas doenças você já teve? Quantas alegrias intensas? Ah, eu sei, deixa eu pensar. E pensa tanto que parece que não teve nenhuma. Desgraça vem rapidinho na sua mente, vamos lá. Qual a última desgraça que aconteceu? Ah, foi isso. Qual a última grande alegria? Aí você tem que pensar. Isso diz alguma coisa sobre nós? Ah? Mais alguma pergunta sobre isso? Livros guarda
livros. Sim, livros. Normalmente, antiguidades. A antiguidade, né? Quanto mais tempo de existência, ela guarda impressões. Infelizmente, são só impressões, não. Eles guardam obsessões juntos. Lembra aquela história do espelho? Aquela jovem ligada ao espelho, que pegava o espelho, joias. As joias envolvem muito sangue. Tinham umas chamadas rubis de sangue. As pessoas morriam, porque havia um obsessor ligado àquelas pedras, fortemente. Ele matou muita gente para ficar com elas. Então eles estavam agarrados a elas. Então você levava junto com as pedras um obsessor também. Então, não é só um fenômeno anímico, tem um fenômeno o quê? Mediúnico. Então tem coisas que você sente. Você pega um negócio e sente um negócio. É anímico? Não, pode ser o quê? Mediúnico. Você pode ir com um obsessor junto. Tá? Você compra, por exemplo, na Europa, você compra aquelas propriedades, né, que vêm com as assombrações. Por quê? Porque teve um massacre, teve um genocídio. Na Alemanha, aqueles onde os judeus foram massacrados, em regiões, porões, eles têm atmosferas mais terríveis. Então, de volta contando, chega lá, dá para cortar com faca a atmosfera. Então, a densidade. Tá? Então, eles chamam os locais fazendo. Eu fui visitar uma casa assombrada em Berlitz, na Bélgica, no interior da Bélgica. Lá, existem casas que têm 1000 anos. Ainda mesmo, a casa de fazenda assim, modernizou por dentro, mas é a mesma casa, 1000 anos. Então a gente tem casa de fazenda, de pedra assim, e a família tinha se mudado porque tinha uma assombração. E realmente era uma coisa. Você entrava, o mal-estar era muito intenso, não tinha explicação. Aí daqui a pouco as janelas batiam e acontecia os negócios, dependendo de quem estava. Tá? Então, casa assombrada. E lá, eles estão tão acostumados que a casa já vem com a história da assombração. Vem-se casa assombrada. Por que eles avisam? Se você não avisar que tem assombração, você pode ir para a justiça e reclamar. Lá eles têm a obrigação, porque se você achar que ela é assombrada, eles vão na corte e invalidam a venda. Tá? Então vem-se casa assombrada e tal, você vai com sua conta e risco. Normalmente as casas assombradas são mais baratas. Você vai lá, uma casa linda, maravilhosa, com precinho tão em conta. Diante de tantas evidências, como é que você vai dizer que isso é fantasia? Mais alguma vez? Eu vi alguém perguntando, mais alguém tem alguma dúvida aqui? Nessa parte? Podemos encerrar? Tá? Bom, então agora a gente vai falar dos fenômenos mediúnicos. Mas antes de entrar, são 10h20 no meu relógio. Vamos dar 15 minutinhos, dá para o pessoal ir ao banheiro, tomar uma água. Fenômeno mediúnico é um fenômeno paranormal. Tá? Por quê? Tem explicação científica? A gente ainda tem mais. Mas agora estão começando a vir mais evidências. Mas ainda é um fenômeno que dentro da natureza não devia acontecer. Por exemplo, se eu pegar esse copo e soltar, o que acontece? Se eu pegar e soltar de novo ele, qual é a lei que está envolvida nisso? A lei da gravidade. Agora eu solto o copo voa. Aí ele começa a voar. É um fenômeno normal? É um fenômeno paranormal. A causa desse fenômeno pode ser um espírito, uma entidade espiritual, o que torna esse fenômeno paranormal mediúnico. Ou, se eu fizer com a ação da minha mente, paranormal anímico. Okay? Esses fenômenos acontecem sim. Por que não passam na televisão? Por que não passam na televisão? É uma coisa que eu mesmo me pergunto. O que a gente lê no livro A Caminho da Luz de Emmanuel é que as interferências espirituais, os espíritos interferem na nossa vida? De ordinário são eles que nos dirigem. Então quem dirige mais, os mentores ou os obsessores? Por exemplo, vocês assistiram um trabalho de transcomunicação na TV, pela Rede Globo. E aquelas imagens eram muito nebulosas, não eram? Eles escolheram as piores. Eu tenho acesso às imagens.
Não passaram as melhores, passaram as piores. Por quê? Se o interesse era falar sobre, deveriam pegar as melhores. Não fizeram isso. Então eu falei para vocês de 10 ciclos. Vocês podem entrar na internet e procurar documentação. Tem vários tipos de paranormais. Por que ele não vai na televisão ganhar um tal de $1 milhão? Eu pergunto, tem várias pesquisas realizadas. A própria Bárbara Ivanova, muitos deles. Por que não acontece? Então, a primeira vez que eu assisti o Poltergeist, e a gente estudava sobre isso, lia e tudo mais, mas o que acontece? Então, eu estava na casa, a senhora relatando, isso é exagero. Eu pensei, exagerando, estava muita coisa. E nesse momento que eu estava pensando muita coisa, o armário da cozinha se abre. Um prato sai do armário lentamente e pousa em cima da mesa. Aí o segundo prato vem e o terceiro. E eu ia assim, isso acontece sempre. E eu me sentei ali e toda a minha mente se apagou. Tudo. Não lembrava de uma pergunta, não lembrava absolutamente nada. Foi a minha primeira experiência assim. Apesar de ter da mediunidade. O fenômeno mediúnico, manifestação, mas aquilo de manhã, luz do dia na janela. Foi muito intenso. Então o primeiro poltergeist a gente nunca esquece. Então essas coisas acontecem. Então o pessoal fala de operação, mediúnica e tudo mais, bota o bisturi, faz isso. Então tem um cara que operava com motosserra. Não usava bisturi, nem espetava agulha, ele usava uma motosserra. Naquelas de desgalhar, e abria a pessoa daqui até aqui e expunha o coração. E punha a mão. Minha mãe, que está aqui agora em Santos, ela assistiu quando ele enfiou um facão de caça e abriu a barriga da pessoa de ponta a ponta, expôs os intestinos para fora, mexeu, tirou um tumor e pôs tudo para dentro. Vocês sabem que em medicina a gente não bota todo o intestino para fora, por quê? Porque pode não conseguir pôr de volta. Quando você faz a operação, são pedaços. Tudo para fora, ninguém faz isso. Por quê? A probabilidade da pessoa morrer, hoje no centro cirúrgico, porque você não vai conseguir pôr de volta. O cara não só abriu, assim, com as moscas voando, num cinto, janela aberta, com um facão e a mão suja, ele abriu, e abriu de ponta a ponta e expôs o intestino. Então minha mãe está em Santos fazendo palestra agora domingo, você pode andar. É verdade que a senhora viu. Sim. E um amigo nosso filmou as operações. E é interessante que ele levou um cameraman para filmar, Então quando ele fez filmagem, o cara está filmando. Daqui a pouco o cara pega a faca. E ele está filmando. Daqui a pouco, quando o cara enfia a faca, você vê a câmera cair e o cara vomitar. Foi muito protético. Caiu, aí alguém pegou e continuou. Ele caiu e começou a vomitar porque ele não acreditava que aquilo ia acontecer. Então, vamos dizer que não existe fenômeno paranormal. Aí é uma coisa do passado. Não, tem coisa do presente. Por que esse cara... Eles filmaram tudo isso, deram para o Vanucci. Lembra que o Vanucci fazia aquele fenômeno paranormal? Não foi aprovado. Não foi aprovado. Não, é fantástico demais, ninguém vai acreditar nisso. O nome do programa era Fantástico. Pois é, fantástico demais, ninguém ia acreditar. Porque parecia um massacre da Serra Elétrica. Então, hoje em dia, fotografias paranormais não são aceitas por causa do quê? Do Photoshop, certo? Porém, no Metropolitan Museum de Nova York, houve uma exposição de fotografias paranormais. E elas todas passaram por um teste de autenticidade. Nós só podemos fraudar fotografia depois de 1950. Antes disso não dava. Porque não dava você fraudar sem deixar marcas. Então toda a exposição é de fotografias de antes de 1950 que não podem ser fraudadas. Todas com garantia de autenticidade. Essa exposição esteve em Nova York, foi assistida por 70 mil pessoas só na cidade. E ela foi para várias outras cidades. Então, uma frequência fora do comum. Vocês ouviram falar? Como? O Metropolitan Museum, não é qualquer museu, o Museu Metropolitan de Nova York fez uma exposição sobre paranormalidade
normalidade, muito assistido, não passou na TV? Por que não? Não seria uma coisa interessante, uma reportagem bem legal? Não apareceu. Então existem muitos fenômenos. Por que não? Há algum interesse? Então vamos falar. Eu falei de Joseph Bates Hine, né, que é considerado o pai da parapsicologia. Então ele estudou os fenômenos anímicos, porém, ele durante os seus estudos travou contato com outro tipo de fenômeno. Os fenômenos que ele chamou de psiteta. Teta, da palavra thanatos, que significa morte em grego. Então ele descobriu os fenômenos mediúnicos e escreveu um livro. Porém, ele era professor catedrático da Universidade de Duke, Virgínia. E se vocês notarem, vamos lá, Harvard, já ouviram falar? Vocês sabem que é uma instituição protestante? Não, Stanford, protestante. Oxford, é religiosa também. Então, as principais universidades são instituições aqui. Então você chega lá nessa instituição, eu quero pesquisar a imortalidade da alma e comunicabilidade dos espíritos. Eles vão olhar para você, claro. E você vai ficar onde? No último lugar, na fila. Então, o que aconteceu quando ele chegou a esse trabalho? Ele não publicou o livro. Quem publicou foi sua esposa, Louise Hine, que era dona de casa. E publicou o livro Fenômenos de Psiteta. Bom, quem é a Louise Hine? Uma dona de casa da Virgínia, não é? Publicou um livro sobre fenômenos. Todo mundo sabe que quem escreveu o livro foi. Mas por que não pôde publicar com o nome dele? Porque ele perderia sua colocação na universidade. Entenderam? Então, quando vocês analisarem a mídia, pensem bem nas consequências das coisas. Então, esses fenômenos acontecem. Não no século XIX, hoje. Tá? Acontecem hoje. Eu cheguei a ver uma feiticeira de voodoo antiano. Voodoo, aquele que sacrifica animais, aquela coisa toda. A especialidade dela era desfazer magia negra. E ela desfazia materializando o trabalho ali na sua frente. Eu assisti quando ela estava fazendo isso. 11 horas da manhã, o sol entrando pela janela, ela forrava de jornal. A única explicação possível era um buraco invisível onde as coisas se derramavam. Ela materializou uma cabaça de barro, 10 quilos de terra, um cadáver de macaco, uma faca nas costas, um monte de objetos que a pessoa reconheceu como objetos da família. Então, esses fenômenos são do século passado? Não, acontecem agora. Agora, há interesse que eles sejam realmente divulgados? Por que não? Por que não? Vamos pensar a respeito antes de você pensar. Será que isso é real? Eu me lembro quando eu ouvi falar dos fenômenos mediúnicos, se isso fosse verdade, todo mundo estava sabendo. Não é? É assim que funciona? Não. Então, fenômenos mediúnicos. Os fenômenos mediúnicos são aqueles que o agente é o espírito. Então, existem os fenômenos físicos e os fenômenos... Essa divisão é de Kardec, tá? Os fenômenos físicos são aqueles que impressionam os sentidos. Então, batidas, lembra das batidas? Tictologia. Voz direta. Você ouve a voz, todo mundo escuta. Transporte de objetos. Materialização, gente, não é um tipo só. A gente fala, aquele vulto nebuloso só tem... Sim, existem vários tipos de materialização. Um deles é a materialização espectral. O que é espectral? O nome é espectro. O que é isso? Aquele vulto transparente. Não tem substância, não é tangível. É só um vulto transparente. Eles são mais fáceis. Então é só visível. Na verdade é um fenômeno luminoso. Não é propriamente uma densificação. Existe a materialização comum. O que é a materialização comum? Você lembra aqueles lençóis, aquelas coisas que você vê? Ele não materializa o corpo todo, é só uma parte. Então você vê um rosto, com só os braços, eles usam aquelas coisas para quê? Porque materializar o corpo todo requeriria o quê? Muito mais energias do que só uma parte do corpo. E existem materializações que são só tangíveis, não são visíveis.
Você sente os balões, mas não vê nada. Então existem, são visíveis, não tangíveis, as tangíveis e não visíveis. Tem vários tipos. As luminosas são as espectrais. E existe um fenômeno mais raro chamado corporificação perfeita. Na corporificação perfeita, você não consegue separar o espírito de uma pessoa viva. É o tamanho de quem tinha o espírito corporificado. Então, quem estudou foi William Crookes, escreveu o livro Fatos Espíritas. Então, Floyd era médico que materializava esse espírito. Esse espírito tinha batimentos cardíacos, pulsação, e o William Crookes examinou ela todinha. Era uma pessoa aparentemente viva até que ela sumia. E Carmine Mirabelli, aqui no Brasil, também fazia uma corporificação perfeita. O espírito entrava no salão, todo mundo conversava com ele, cumprimentava e daqui a pouco desaparecia. E você não conseguia ver nenhuma diferença entre ele e a pessoa comum. É uma corporificação perfeita. Isso é um fenômeno mais raro, porque requer uma grande quantidade. E os fenômenos intelectuais? Aí nós temos mais comuns: vidência, audiência, psicografia, psicopictoriografia e um monte de outros. Ah, só tem pintura mediúnica? Não, pode ter dança mediúnica, tocar piano mediunicamente, qualquer coisa. Ah, mas por que o povo não toca piano? Envolve um outro fator, né? Tocar piano requeriria o quê? Um certo treino. Quanto tempo a pessoa tem que treinar por dia para tocar piano direito? O que aconteceria se você nunca treinou, fosse incorporado no espírito para tocar? Quando terminasse, teria o quê? Terríveis dores. Entendeu? Então, por isso que esse fenômeno mais raro. Agora, se a pessoa já tocava piano, você vai dizer que não é espírito coisa nenhuma. Então, qual a graça que tem? Se não vai chamar a atenção de ninguém. Entenderam a diferença? Tá? Então, mas eles poderiam pintar, dançar, fazer qualquer negócio. Se em transe hipnótico vocês podem, por exemplo, vocês são muito fortes, né? Então, pegar 5 homens fortes. Vocês conseguiriam segurar uma jovenzinha bem magrinha, pesando uns 40 quilos? Você firmar, você consegue, né? Muito bem, eu botava em transe hipnótico e você não conseguiria. Ou você não consegue pegar alguém no surto psicótico. São 5 enfermeiros fortes para segurar uma jovenzinha magrinha no surto psicótico. Em transe hipnótico também. Você descobre que você parece ter força física, mas não é que a força física é maior, é que a nossa mente inibe muitas das nossas capacidades. Lembra que eu falei que muitos falam inglês? Por que não falam agora, sem ser o transe? Porque não acreditam que podem. Os fatores limitantes da mente é que inibem tudo isso. Por exemplo, memória fotográfica. Todos os seres humanos têm. Então, se eu mostrar um livro em transe, você diz o que está escrito. Por que você não usa quando está acordado? Porque isso não pode ser. Então, quando a gente diz, eu sou um fracasso, o que você está dizendo? Você está se programando para não conseguir alguma coisa. Não, eu não sou capaz disso. O que você está fazendo? Nós somos capazes? Tipo, quantos idiomas a gente pode falar? Todos que existem. Você sabe que até hoje não acharam a limitação da nossa memória? Nossa memória não tem limite. Então a gente pode fazer qualquer coisa. Por que não fazemos? Porque não acreditamos em Deus. Então o que é que nos impede de fazer muitas coisas? Nossas crenças. A gente vai falar, nossas crenças limitantes. Então, estudar, aprender inglês, francês, alemão, o que quiser. Não há limite. Ah, mas eu sou pobre. Vocês estão vivendo uma época extraordinária, a época da internet. Você vai aprender árabe, suahali, qualquer língua grátis, tá? E com o professor ao vivo, no YouTube. Você aprende lá, eu quero aula de tailandês. E pronto. Então, basta assistir as aulas. E qualquer um pode aprender o que quiser. Tá? Então não existe eu não posso, existe eu não acredito que possa. Vidência, audiência, psicografia. Então, vimos o fenômeno anímico, tá? Já falamos sobre isso. E o fenômeno mediúnico que a gente vai falar agora. Mas antes de a gente falar do fenômeno mediúnico, vamos definir o que é a mediunidade. Medicina e médico são a mesma coisa? Medicina é uma coisa e médico é outra coisa. Não são sinônimos. Da mesma maneira, mediunidade e médium são a mesma coisa? Não. Mediunidade. O que é mediunidade? Mediunidade é o quê?
É a faculdade que algumas pessoas possuem de servir de intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual. Tá? Quais são as suas únicas maneiras dos espíritos se manifestarem aqui? Ou reencarna, ou usa um médium. Tem outro jeito? Quem disse isso? O mundo espiritual, lembra? No livro dos espíritos, no livro dos médicos. Então, os espíritos, para se manifestarem fisicamente, precisam do quê? De um médium. Ou então reencarna. Tá? Então, o médium é necessário para que haja essa intermediação. Sem médium, não temos o quê? Manifestação. Por que isso é importante? Para a gente não misturar. Tá? Então, para o espírito fazer qualquer coisa, ele precisa de quê? De um médium. Sem médium, ele faz alguma coisa? Não. Então, não interfere na matéria, não faz nada. Sem um médium. Vocês aceitam isso? Ok, é muito importante. Então, definimos. O que é mediunidade? Faculdade de intermediar os dois mundos. Físico. Trazer coisas do mundo espiritual para o mundo físico. De onde nós vamos tirar as informações que vamos veicular agora? Para não haver nenhuma dúvida a respeito. Do livro dos médiuns. Isso aqui é um frontispício do livro dos médiuns, sabe? Que muita gente não lê. O que está escrito lá no alto? Espiritismo experimental. Não fui eu que inventei. O livro dos médiuns trata do quê? Do espiritismo experimental. E o livro dos espíritos? Filosofia espiritual. Está escrito lá. Filosofia espiritualista. E o livro dos médiuns, espiritismo experimental. Um é filosofia, o outro é o quê? Experimentação. É a prática. Guia dos médiuns e dos evocadores. Então, o que é um guia? É o manual do usuário. Se ficar mais fácil para vocês, né? Manual do usuário. Tá? Fica mais fácil? Então, você vai fazer experiência mediúnica sem conhecer o livro dos médiuns? Vai dar problema? Tá. Então, leia o manual do usuário antes de praticar, tá? Então, antes de ligar o aparelho, leia o manual. Não vem sendo assim? Então, antes de ligar o equipamento, leia o manual, tá? Então, guia dos médiuns e dos evocadores. Então, os médiuns já sabem o que é, ainda não, né? A gente não definiu. Mas, e os evocadores? Quem são esses? Quem são os evocadores? Vocês conhecem a palavra? É uma palavra que não usa, mas está aqui. Foi escrito grego dos médiuns e dos evocadores. Então, além dos médiuns, tem outra pessoa trabalhando nessa história, não tem? Quem são? São os evocadores. Quem são os evocadores? Aqueles que se candidatam a falar com o Espírito. Tá bom? Você está se candidatando a falar com o Espírito. Então se prepare para estudar. O problema é que muitos se candidatam, mas não querem ouvir o que eles querem dizer. Não querem. Isso me impressiona profundamente, né? Agora não, mas durante uma boa época da minha vida, na juventude, eu me dedicava a provar se existia ou não vida após a morte. Então eu comecei minha carreira no espiritismo, comecei na parapsicologia, entre os ateus, eu não sei. Então é diferente a abordagem. Eu vim para o espiritismo depois. Então, provar que isso era real. O que eu notei depois dentro do espiritismo? Que as pessoas querem provar que não é. Porque tem medo de que seja. Então elas preferem a dúvida, que é mais confortável. Não precisa largar amante. Não precisa largar as práticas que faz. Então ela prefere a dúvida. Certeza é uma coisa muito perigosa. Porque se você tiver certeza, vai ter que mudar de vida. Lembra? Não é só filosofia, tem as consequências morais. Então não vai querer. Então ele não está interessado em ter certeza. Então eu queria ter certeza, mentira. Se quisesse, eu tinha. Você sabe que os espíritos preferem dúvidas sinceras do que certezas falsas? Se você sentar e duvidar sinceramente, eu queria realmente ter certeza.
Vocês acham que eles não estão interessados em te dar isso? Acham ou não? Mas você quer mesmo ter certeza? Ou isso é da boca para fora?